Descobrido surpreendente milionário que transformou a vida de uma mãe emocionante. Maria, com seus 33 anos, parecia carregar o peso do mundo sobre os ombros. Desde que o marido faleceu, o sol parecia não brilhar mais em sua pequena casa em São Lucas. O cheiro das roupas esfregadas à mão misturava-se com o aroma da saudade, e a vida, que antes pulsava com sorrisos, tornara-se uma longa jornada de lutas, contas e desespero. Mas havia esperança, e ela se chamava Lucas, seu pequeno de 8 anos. Menino sonhador e cheio de vida, ele tinha um talento que fazia seu coração acelerar, desenhar. Os rabiscos de Lucas, com cores vivas e formas que saltavam da folha, eram o único refúgio visual de Maria em meio ao caos. Foi em um dia ensolarado de feira que o destino resolveu abrir uma porta. Maria montou sua barraca, enquanto Lucas mostrava seus desenhos, um brilho em seus olhos. Até que Jorge, o misterioso e elegante milionário da cidade, parou diante deles. O olhar triste de Jorge, que parecia esconder uma dor profunda, se fixou nos desenhos do garoto. Quando ele ofereceu a Maria a oportunidade de financiar aulas de arte para Lucas, o coração dela disparou. Um milagre, talvez? Mas o que ele desejava em troca era uma mistura de esperança e receio. Como posso aceitar a ajuda de um homem tão distante do que eu conheço? Pensou Maria. O murmúrio da comunidade começou a crescer. Quem é esse estranho? E a sombra da desconfiança começou a pairar sobre ela. No meio de tantas dúvidas, Maria percebeu que precisava decidir. Seria esse o momento de transformação ou um fardo extra? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A amizade que começou a se desenvolver entre Maria e Jorge revelava mais do que o potencial de Lucas. Ela revelava feridas profundas. A cada encontro, Jorge parecia se redescobrir, e Maria via que, apesar das diferenças, havia uma conexão inegável. No entanto, um desafio ainda pairava. O filho mais velho, Pedro, envolveu-se em problemas sérios, e isso fez Maria reavaliar tudo. Com cada dia que passava, as escolhas que Maria fazia tornavam-se mais difíceis. O amor pelos filhos a impulsionava, mas o medo da perda e da dependência se entrelaçavam em sua mente. E naquele momento crítico, Maria percebeu que poderia ter que enfrentá-los não sozinha, mas junto de Jorge. O que oferecerá a esse homem que, assim como ela, também luta para encontrar seu lugar no mundo? Enquanto os desafios se acumulavam e o futuro parecia nebuloso, as perguntas se amontoavam. Até que ponto Maria estaria disposta a lutar por seus sonhos? E a pergunta mais importante: será que a esperança ainda estava a 2 passos dela, disfarçada sob a forma de um estranho? A vida de Maria começou a mudar lentamente. As aulas de arte para Lucas se tornaram uma realidade, e a cada pincelada do menino, Maria sentia um sopro de esperança. As paredes da casa se encheram de cores mais vivas, e os sorrisos, que eram raros, começaram a dar sinais de vida. Jorge acompanhava o crescimento de Lucas com um olhar terno, às vezes um pouco distante, como se estivesse olhando para algo que ele também queria, mas não conseguia ter. Por outro lado, Pedro, o filho mais velho, continuava trazendo preocupações para Maria. Ele estava cada vez mais envolvido com a turma errada, esquecendo-se dos sonhos que um dia teve. As brigas eram frequentes, e quando Maria falava com ele, sentia que estava diante de uma muralha. O garoto já não a ouvia, e a mãe se sentia sem saber como alcançá-lo. Uma noite, sentada à mesa com Lucas, Maria decidiu que era hora de conversar com Pedro. A luz da cozinha iluminava os rostos dos dois, e a tensão no ar era palpável. Pedro, precisamos falar sobre você e suas amizades, disse ela, tentando conter a própria insegurança. O garoto levantou os olhos, e um lampejo de rebeldia passou por seu rosto. Por que você se importa, mãe? Você está sempre ocupada com o Lucas. O peito de Maria apertou. Ela não queria que o filho sentisse que era menos importante ou que estava competindo por amor. Nesse momento, Jorge, que havia acabado de chegar após um dia de trabalho, percebeu a situação delicada. Ele se aproximou, consciente do peso que a conversa trazia. Pedro, eu não sou um pai, mas posso dizer que um caminho errado leva a consequências ruins. O que acha de me mostrar seus desenhos? Quem sabe, isso pode ajudar você a achar um caminho mais sensato, ofereceu Jorge, com a voz calma e amigável. As palavras dele, mesmo simples, reverberaram em Maria e Pedro.
Eles não esperavam ver aquele lado atencioso do milionário. Pedro hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Ele soltou um suspiro e se levantou para buscar seu caderno. Enquanto isso, Maria trocou um olhar agradecido com Jorge. Era um pequeno gesto de bondade, mas, para ela, significava muito. Uma nova dinâmica estava se formando, e o que parecia um abismo entre eles começava a se preencher. Lucas, entusiasmado, perguntou a Jorge se ele também queria participar da sessão de arte. Jorge, visivelmente tocado, aceitou o convite. Naquela cozinha, um novo vínculo começava a se materializar. Maria esperava que isso fosse o princípio de algo bom, mas um pensamento sombrio atravessou sua mente. Até que ponto essa nova ajudinha de Jorge não poderia criar novos laços, e nas sombras, incertezas, os encontros se tornaram frequentes. Jorge ajudava não só Lucas, mas também tentava trazer Pedro de volta às suas paixões. Os desenhos do menino mais velho começaram a aparecer na parede, e Maria se questionava se a presença dele seria uma bênção ou um fardo que ela não estava preparada para carregar. Ao mesmo tempo, o mistério em torno de Jorge só crescia. Maria ainda não sabia tudo sobre o que o milionário passava. Sua dor parecia opressiva, mas ele a escondia bem, como se tivesse um peso próprio que não gostaria de compartilhar. E, em meio a essa transformação, Maria percebeu que talvez estivesse mais envolvida do que imaginava. Eles estavam se ajudando, mas o que aconteceria quando as feridas começassem a se expor? E nesse turbilhão de sentimentos e mudanças, uma nova questão surgiu em sua mente. Até onde esse novo laço poderia levar? Maria não sabia se estava se aproximando de um amor ou de um desastre à espreita. O que Jorge realmente queria? Enquanto observava seus filhos se divertindo, Maria se viu à beira de uma nova jornada, mas ela estava pronta para enfrentar seus próprios demônios e arriscar o coração mais uma vez? Os dias se passaram, e a casa de Maria pareceu florescer novamente. As risadas de Lucas ecoavam pelos cômodos, e as cores das pinturas se espalhavam pelas paredes, transformando o ambiente. Jorge, de forma inesperada, havia se tornado uma presença constante, uma âncora em meio ao mar revolto que era a vida deles. Mas, por trás daquele preço, uma inquietante pergunta pairava no ar. O que ele queria realmente em troca? Certa tarde, Maria e Jorge estavam na sala, organizando os materiais de arte para a próxima sessão com os meninos. A luz do sol entrava pelas janelas, criando um ambiente acolhedor e quase mágico. Lucas estava concentrado em um desenho enquanto Pedro, jamais relaxado, tentava capturar as cores vibrantes do mundo ao seu redor. Ela observava os filhos com um sorriso de satisfação, mas Jorge parecia um pouco pensativo. Maria, você já pensou em como as coisas mudaram de uns meses para cá? Jorge rompeu o silêncio, olhando para ela com um brilho curioso nos olhos. Ela sentiu, lembrando-se da época em que as sombras pareciam envolver sua casa. O Lucas está mais feliz, e o Pedro também parece um pouco mais aberto. Mas ainda me preocupa. Ele pode voltar a qualquer momento para o caminho errado. A voz dela quase falhou ao pensar nisso. Jorge se aproximou e colocou a mão em seu ombro. As mudanças não vêm da noite para o dia. Às vezes, é preciso paciência e determinação. Você está fazendo um ótimo trabalho com eles, Maria. Maria sentiu um calor se espalhar pelo peito, mas uma parte dela questionava a sinceridade daquelas palavras. Jorge era bom demais. Ele parecia se preocupar tanto com eles, e isso a deixava desconfortável. Seria possível que ele estivesse apenas cumprindo algum tipo de missão para si mesmo? Naquele instante, Pedro se virou, quebrando o transe em que Maria se encontrava. Mãe, olha o que eu desenhei. Ele exibiu sua obra-prima, um dragão colorido que parecia ganhar vida na folha. Ela sorriu, vendo o brilho nos olhos do filho. Está incrível, Pedro. Você realmente tem talento. Jorge também admirou o desenho e, em um impulso, fez uma proposta. Que tal se fizermos uma competição de arte? O vencedor pode escolher o que fazer no próximo final de semana. A excitação tomou conta da sala, e até Lucas, que costumava ser mais pacato, acenou com entusiasmo. Enquanto os meninos se preparavam para a disputa, Maria sentiu uma mistura de alegria e confusão. Aquela competição poderia ser uma distração positiva, mas suas dúvidas sobre Jorge não a deixavam em paz. O que ele ganhava com tudo isso? E, mais importante, o que aconteceria quando a verdade sobre ele emergisse como um dragão em seu desenho? Os dias seguintes foram recheados de diversão e risadas, mas Maria ainda não conseguia escapar da inquietação que a perseguia. Olhando para os filhos se divertindo, ela teve um vislumbre do futuro que desejava, uma família unida, cheia de amor e compreensão. Mas à medida que a competição se intensificava, Maria se deparou com uma escolha dolorosa. A atração por Jorge crescia dia após dia,
Porém, se ele não fosse quem ela pensava, o mundo interior dela estava em constante tumulto, um amor à vista, mas com sombras que obscuramente permeavam seus sentimentos. E naquele cenário de alegrias e incertezas, um telefonema inesperado poderia mudar tudo. Quando a campainha soou, Maria sentiu um frio na espinha. Quem estaria na porta? Seria um novo desafio, ou a próxima revelação inesperada que colocaria à prova o frágil equilíbrio que conseguirá construir? Maria hesitou antes de abrir a porta, o coração disparado como se quisesse se libertar do corpo. Cada batida contra seu peito parecia ecoar a inquietação que não a deixava em paz. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Quando finalmente cedeu à curiosidade e girou a maçaneta, se deparou com uma mulher bem vestida, de cabelos escuros e uma expressão séria, mas com um toque de gentileza. "Você é a Maria?" perguntou ela, sem rodeios. "Sim, sou eu. Quem é você?" Maria respondeu, tentando esconder a apreensão que a envolvia. "Meu nome é Ana. Trabalhei com Jorge, seu amigo. Precisamos conversar. É sobre ele." As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Maria, misturadas por uma torrente de emoções. O que Jorge tinha a ver com essa mulher misteriosa? Por que ela parecia tão intensa e decidida a falar? O chão abaixo dela parecia se mover em um balançar inquieto. "Entre, por favor", ela murmurou, fazendo um gesto para que Ana entrasse. Assim que fecharam a porta, Maria a conduziu até a sala, onde os meninos continuavam a se distrair com a competição de arte. O ambiente festivo contrastava com o clima tenso que se formava entre elas. "Desculpe interromper, mas isso é importante", Ana disse com um olhar sério. "Jorge não é exatamente quem você pensa que ele é." Maria soltou uma respiração trêmula. "Do que você está falando?" Ana hesitou por um momento, buscando as palavras certas, antes de continuar. "Ele tem um passado complicado. Eu não estou aqui com a intenção de te assustar, mas você precisa saber a verdade. Jorge é um investidor de alto risco, mas o que ele não te contou é que ele tem se envolvido com pessoas perigosas. E recentemente, ele se meteu em um grande problema." As cores da sala pareciam desbotar. Maria sentiu um frio na barriga e o rosto se tornar pálido. Aquela revelação causava um turbilhão de emoções. Como isso podia ser verdade? Jorge havia sido tão gentil e atencioso, quase como um pai para seus filhos. "Eu sei que isso é difícil de acreditar", Ana continuou. "Mas você precisa estar ciente. Ele está tentando se afastar desse mundo, mas muitos não o deixarão ir facilmente. E, como sua amiga, sinta-se à vontade para se afastar antes que o problema envolva você e suas crianças." "Por que você está me contando isso?" Maria perguntou, sua voz tremendo levemente. "Qual é o seu interesse?" Eu me preocupo com ele, como amiga. Mas, mais importante ainda, eu me importo com você e seus filhos. Você merece saber com quem realmente está se envolvendo", Ana explicou. Seu olhar cheio de sinceridade. Maria sentiu o estômago revirar. Mais do que isso, ela queria acreditar que havia esperança para Jorge, mas suas inseguranças e medos agora estavam tão evidentes. A divisão entre seu desejo de acreditar na bondade dele e a preocupação pela segurança de seus filhos tornou-se insuportável. De repente, a risada de Lucas ressoou na sala, trazendo um pouco de luz ao ambiente pesado. Ao olhá-los, Maria teve uma ideia. E se ela confrontasse Jorge? Seria possível que ele tivesse uma explicação? Mas e se Ana estivesse certa? O cômodo que antes parecia seguro agora exibia incertezas, e o relógio na parede agora estava tão alto, apenas marcando os minutos até a revelação que estava por vir. Enquanto Maria lutava contra o turbilhão de emoções dentro de si, outra pergunta se formou. E se o telefonema de Ana fosse apenas o começo de uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre? O destino deles estava prestes a ser decidido. Com a mente fervilhando de confusão e dúvidas, Maria teve a certeza de que a verdade seria revelada em breve. Mas a que custo? Maria sentiu que o ar na sala ficou pesado, como se as paredes estivessem prestes a desmoronar. A verdade que Ana havia revelado parecia uma sombra pairando acima dela, e a ideia de confrontar Jorge começou a se moldar em sua mente. "Precisamos chamá-lo", Maria disse, decidida. Sua voz, apesar do tremor, soava mais firme do que se sentia. Olhou para Ana. Se ele realmente é um bom homem, ele vai explicar tudo isso. Ana hesitou. E se ele não tiver uma explicação? E se, na verdade, a situação for pior do que você imagina? Eu não posso apenas me afastar. Não posso deixar que a incerteza e o medo governem minha vida e a dos meus filhos, Maria respondeu, a adrenalina correndo por suas veias.
Eu preciso saber a verdade. Ana assentiu, admirando a determinação dela. Certo, mas você deve estar preparada para o que vai ouvir. Maria respirou fundo, chamando a coragem que tinha guardada em seu peito. Fez uma breve pausa, olhou nos olhos de Lucas e Helena, que ainda estavam desfrutando do momento de descontração, e sorriu com tristeza. Como ela poderia manter essa inocência enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar? Eu vou falar com ele agora, decidiu, levantando-se. Por favor, me espere aqui. Caminhando em direção à porta, Maria sentiu o coração bater acelerado. Cada passo rumo ao encontro com Jorge era como atravessar um campo minado de emoções e dúvidas. Quando finalmente abriu a porta para o corredor, a luz quente do sol parecia descer como um bálsamo em sua alma. A casa de Jorge não estava muito longe, e a caminhada até lá lhe deu tempo para refletir. As sombras de suas preocupações dançavam em sua mente. Será que ele tinha um motivo real para mentir? Ou talvez estivesse cercado por perigos que não tinha como escapar. Ao chegar à casa, Maria hesitou mais uma vez. A batida na porta ecoou, e um instante depois, Jorge apareceu. Seu rosto sorridente desmanchou a nuvem de preocupação que a envolvia. Mas o sorriso dele foi rapidamente substituído por uma expressão de confusão ao vê-la sozinha. Maria! Que surpresa! Estava prestes a buscar você e as crianças. Ele parecia genuinamente alegre, mas algo nos olhos dele fez o estômago de Maria se revirar. Jorge, precisamos conversar, ela disse, suas palavras saindo como um sussurro, mas com a firmeza de um comando. Sobre Ana, sobre o que você realmente está fazendo, a expressão de Jorge mudou instantaneamente. Ele a observou por um momento, como se estivesse tentando decifrar o que estava por trás daquela conversa. Ana, o que ela disse a você? A preocupação começou a moldar seu rosto antes serena. Ela disse que você está metido em coisas perigosas. Que tem uma vida que não me contou, Maria respondeu, a voz firme, mas o coração palpitante. Jorge hesitou, como se um mar de pensamentos estivesse passando rapidíssimo pela sua cabeça. Ele fechou os olhos por um momento, e Maria sentiu o tempo parar. O que ele diria a seguir poderia mudar tudo. Havia um motivo para eu não ter falado, ele finalmente disse, com a voz trêmula. Mas eu nunca quis colocar você e as crianças em perigo. Eu só queria proteger vocês. As palavras flutuaram no ar enquanto Maria tentava entender o que ele queria dizer. Sua vontade de ouvir a verdade agora era intensa. Mas e se a verdade fosse mais devastadora do que ela poderia suportar? Ana estava certa sobre um ponto. A história de Jorge era mais complexa do que ela jamais imaginou. Mas havia uma pergunta crucial a ser feita, uma que poderia desvelar a essência da realidade. Até onde você iria para proteger quem ama? E, assim como uma tempestade se formando no horizonte, Maria sabia que a verdade poderia ser mais do que apenas reveladora. Com coragem e angústia, ela se preparou para o que estava por vir, enquanto um novo capítulo de suas vidas se aproximava, repleto de incertezas. O que Jorge revelaria que poderia mudar tudo mais uma vez? Maria respirou fundo, a angústia pulsando em seu peito, enquanto ponderava as palavras de Jorge. A luz da tarde entrava pela janela, lançando sombras dançantes pelo chão, como se cada uma delas estivesse ansiosa para ouvir a verdade que pairava no ar. Proteger a mim e aos nossos filhos. As palavras de Jorge ecoaram em sua mente, ressoando entre suas preocupações mais profundas. Mas o que isso realmente significava? Qual era o peso desse segredo que ele carregava? Proteger de quê, Jorge? A voz de Maria tremia, mas ela se esforçou para ser firme. Do que exatamente você precisa nos proteger? Ele passou a mão pelos cabelos, os olhos perdidos em algum lugar distante. Não é fácil, envolve pessoas. Decisões que eu tomei, só não queria que você se preocupasse. As palavras dele soavam vazias, como uma tentativa de esconder algo maior. O instinto de Maria dizia que havia mais nessa história e ela não ia descansar até que cada parte fosse revelada. Você está me deixando mais preocupada. Maria exclamou, o desespero se misturando à sua indignação. Sabemos que você não é um homem perigoso. E se você está se envolvendo com pessoas que podem nos fazer mal, eu preciso saber. Eu mereço saber. Havia um toque de ferocidade na sua voz, e Jorge pareceu finalmente ceder à pressão. Ele cruzou os braços, deixando escapar um suspiro profundo. Existem coisas que eu fiz no passado, Maria. Coisas das quais eu me arrependo, e não são fáceis de explicar. Apressando os passos em direção à sala de estar, Jorge cumpriu com um gesto que indicava que ela o seguisse. Maria, tomada por uma mistura de medo e curiosidade, o acompanhou.
Ele se sentou à mesa de jantar e, com a cabeça baixa, começou a juntar suas palavras. Antes de nos conhecermos, eu trabalhei em uma empresa que, digamos, não era exatamente limpa. Ele hesitou, como se cada sílaba estivesse presa em sua garganta. Investimentos duvidosos, pessoas erradas. Eu estava tentando fazer dinheiro rápido, mas quando percebi, já estava em um buraco fundo. Maria sentiu um frio na espinha. E o que você fez? Com quem você se envolveu? Era um grupo que operava à margem da lei. E é complicado, porque eu não tinha intenção de atrair problemas para você e as crianças. Eu fui me afastando disso, mas algumas coisas não podem ser tão facilmente deixadas para trás. Ele olhava para seus dedos entrelaçados, sem coragem de encontrar os olhos dela. Jorge, você deveria ter me contado. Estava construindo uma vida ao meu lado e você escondeu isso. Ela sentia raiva fervendo dentro dela, mas também havia uma pontada de entendimento. Ele estava perdido, como tantos que buscam um caminho errado. Eu sei. E lamento, mas eu achei que nunca seria um problema. Achei que tinha me livrado disso. O medo em sua voz era evidente. A tensão na sala cresceu à medida que Jorge falava, mas a cada palavra que saía de seus lábios, a imagem do homem que ela conhecia ia se desfazendo, revelando um lado obscuro que ela nunca tinha imaginado. Um silêncio pesado caiu entre eles. Os sentimentos eram difíceis de processar. Maria queria gritar, chorar, e ao mesmo tempo, ela sabia que precisava entender até onde ele estava disposto a ir. Se o que você diz é verdade, Jorge, então precisamos agir. Precisamos encontrar uma forma de garantir que isso não nos afete. Que nossos filhos não sofram por suas escolhas. Um brilho de esperança acendeu-se em seus olhos, mas Maria se perguntava se era manutenção do que ainda restava de fé ou um aviso do que estava por vir. As palavras estavam na ponta da língua, uma pergunta crucial que poderia mudar tudo novamente. Você realmente se afastou dessas pessoas, Jorge? Você tem certeza de que está em segurança? A resposta dele poderia determinar seu futuro. Com o coração na boca, Maria esperou, apreensiva, enquanto Jorge travava uma batalha interna com o que estava prestes a revelar. Ela sabia que a verdade podia ser mais dolorosa do que esperava. Mas uma coisa era certa, a vida dela estava prestes a mudar para sempre. A expressão de Jorge se alterou, uma sombra de pavor cruzou seu rosto, e Maria sentiu seu estômago se revirar. Ele finalmente levantou os olhos, mas não encontrou os dela imediatamente. Era como se houvesse algo tão profundo e obscuro em sua alma que ele hesitasse em compartilhá-lo. Ou, talvez, ele temesse o peso daquela revelação. Maria, ele começou, a voz trêmula. Eu não consegui escapar completamente. Tem um homem, um ex-colega meu que não aceita que eu tenha me afastado. Ele ainda quer algo de mim. O ar pareceu faltar em seus pulmões, e um frio percorreu a espinha de Maria. O que você quer dizer com isso? O que ele quer, Jorge? Ele quer que eu volte, que eu participe de um último golpe, algo que poderia nos fazer muito dinheiro. Mas eu não quero isso. Eu não quero colocar vocês em risco. Ele apressou-se a explicar, as palavras quase se atropelando. Ela se levantou abruptamente. O impacto da informação a balançou como uma onda. Você tem que avisar as autoridades. Essa não é uma questão de dinheiro, Jorge. Isso é sobre a segurança da nossa família. Você não entende, ele gritou, levantando-se também, a frustração transformando sua voz em um rugido. Se eu fizer isso, ele pode retaliar. Ele não é só um criminoso qualquer. Ele é perigoso, Maria. O silêncio se estabeleceu novamente, como uma música dolorida tocando em seus corações. Maria olhou para ele, estudando seu rosto tenso. Seus olhos chocolates agora eram fontes de agonia. Sentia seu coração acelerado, as batidas parecendo ressoar na sala quieta. Então você está dizendo que não podemos fazer nada? Que precisamos viver no medo? Jorge, isso é inaceitável. As palavras saíram de sua boca como um grito de desespero. Eu não posso simplesmente sentar e esperar que algo aconteça. Eu vou encontrar uma maneira de resolver isso. Eu prometo, Jorge disse, embora Maria notasse hesitação em sua voz, como se ele mesmo não acreditasse naquilo. Ele parecia perdido, e a imagem do homem forte e protetor que ela conhecia desmoronava aos poucos. Ao mesmo tempo em que tinha raiva, também havia espaço para compaixão. O que ela via ali era um homem que havia se preso em suas próprias escolhas, lutando para consertar o que havia quebrado. Eu preciso que você me diga tudo. Não podemos ter segredos, não mais, pediu Maria, a voz agora baixa, mas firme.
Ok, mas se você soubesse a verdade total, talvez você quisesse que eu desaparecesse de suas vidas. Ele retrucou, um misto de medo e relutância no olhar. Maria sentiu uma pontada no peito ao ouvi-lo. Se você não me disser, eu não poderei ajudar. E não importa o que você fez, eu escolhi você. Eu só quero entender e proteger nossa família. A sinceridade de suas palavras parecia penetrar nas defesas de Jorge. Ele respirou fundo, como se estivesse desbloqueando uma parte obscura de seu passado. Eu fiz coisas, Maria, na busca por dinheiro rápido, eu traí pessoas. Eu confiei em quem não deveria e acabei prejudicando outros. Isso me persegue. Os erros não ficam para trás, eles voltam. Tinha o sabor amargo da verdade nas palavras dele. Maria sabia que tudo aquilo era mais complicado do que parecia. Mas o que se escondia nas entrelinhas do relato de Jorge era ainda mais alarmante do que ela poderia imaginar. Eu preciso saber quem é esse homem e o que ele realmente quer, Maria disse, decidida. Nosso futuro depende disso. Mas antes que Jorge pudesse responder, a campainha tocou, quebrando a intensidade do momento. Maria trocou um olhar apreensivo com Jorge. Quem será nessa hora? Ela esperou que ele respondesse, mas algo na expressão dele fez seu coração acelerar. O olhar de Jorge era um aviso silencioso de que aquele momento poderia mudar tudo novamente. O passado estava voltando para assombrá-los. Melhor eu atender, ele sussurrou, e as palavras caíram pesadas entre eles, como a primeira gota de chuva que anuncia uma tempestade prestes a se formar. Jorge hesitou um instante, a campainha ecoando como um chamado do destino. Maria podia sentir a tensão no ar, uma mistura de medo e expectativa. Ele se virou lentamente na direção da porta, cada passo pesado como se estivesse carregando o peso de um mundo inteiro em suas costas. Espere. Maria segurou o braço dele, seus olhos implorando por uma resposta que parecia tão distante. Você não pode abrir a porta sem saber quem é. Se esse homem está envolvido, pode ser uma armadilha. Eu sei, mas e se for alguém que pode me ajudar? Alguém que eu conheço? A dúvida pairou entre eles, como uma nuvem escura prestes a desabar. Os momentos se arrastaram, e Maria respirou fundo. Não estava apenas lidando com o passado de Jorge, mas também com o futuro incerto que ameaçava romper a estabilidade da vida que estavam construindo juntos. A campainha tocou novamente, mais urgente, e Jorge sentiu um frio na barriga. Ele finalmente se decidiu. Eu vou olhar. Fique aqui. Maria soltou seu braço, mas a preocupação crescia dentro dela. A ideia de o perder de novo, de vê-lo mergulhar em um mundo que ele prometeu deixar para trás, deixava seu coração em pedaços. Jorge caminhou cautelosamente até a porta. Sua mão tremia ao tocar a maçaneta. O barulho do batimento do seu coração soava em seus ouvidos, ritmo acelerado de uma luta interna. Ele respirou fundo e abriu a porta. Lá estava ele, um homem de aparência refinada, olhos hidráulicos e um sorriso que não alcançava a alma. Jorge, disse o homem, como se já o conhecesse intimamente. Estava te procurando. Uma onda de pavor percorreu a espinha de Jorge, e ele olhou rapidamente por cima do ombro, buscando a segurança dos olhos de Maria. Mais do que tudo, ele queria afastar aquele homem, mas a sensação era de que as sombras do passado finalmente o encontraram. Você não deveria estar aqui, Jorge disparou, tentando manter a calma. Mas estou. E é exatamente aqui que eu preciso estar, o homem respondeu, entrando sem ser convidado. O ar ficou ainda mais tenso enquanto o intruso ocupava espaço na casa, um espaço que deveria ser sagrado apenas para eles. Quem é você? Maria perguntou, sua voz firme, mas a insegurança revelada em cada palavra. Meu nome é Ricardo, e eu venho oferecer uma oportunidade, disse o homem, olhando diretamente para Jorge. Você sabe que o que eu quero é algo que só você pode me dar. Jorge sentiu um nó se formando em sua garganta. Ele não queria envolver Maria, não queria arrastá-la para um novo abismo de complicações. O que você quer? Já falei que não estou interessado. Calma, amigo. Não precisa ser hostil. Eu só quero que você ouça. Ricardo sorriu, como se tivesse uma carta na manga, uma revelação que poderia mudar tudo de um instante para o outro. Maria percebeu que a conversa não era apenas financeiramente motivada. Havia algo mais que pairava no ar, como um mistério a ser desvendado. O olhar de Jorge passava de medo para a dúvida, como se ele estivesse revivendo fantasmas. Se você não me ouvir, Jorge, pode se arrepender. Não estou aqui para ameaçar você, mas para te oferecer uma última chance de fazer dinheiro. E será muito mais do que você jamais imaginou. Pense bem na proposta, porque pode ser sua salvação ou a sua condenação.
A última frase reverberou como um sinônimo e, por um breve momento, Jorge pareceu considerá-la. Maria segurou a respiração, a pergunta se formando na mente. O que aquele homem realmente queria? E mais importante, o que Jorge realmente desejava? Jorge, e se ele estiver dizendo a verdade? Ela interrompeu, tentando trazer uma nova perspectiva à conversa. O que você vai fazer? O silêncio que se seguiu era opressivo. Jorge enfrentava a realidade, o futuro deles nas mãos de alguém que representava tudo o que ele queria deixar para trás. Tire-o da sua vida, Jorge. Agora. Maria exigiu, o temor crescendo dentro dela. Mas antes que pudesse reagir, Jorge hesitou de novo. A tempestade estava se formando, e a dúvida podia ser sentida em cada batida de seu coração. Ele olhou nos olhos de Maria, uma decisão parecia logo à frente. Seria esse o último desvio na estrada que ele escolheu seguir? E aquela chance, se era realmente uma chance, poderia mudar tudo para eles? Eu preciso pensar, Jorge murmurou, e Maria soube que a escolha ainda não estava tomada. O telefone tocou, cortando o ar pesado como um trovão. Maria se virou rapidamente, o coração disparando. E se for a polícia? Sussurrou ela, entrando em pânico. Jorge olhou para a tela do celular na mesa e a incerteza subiu como uma maré. O que viriam a descobrir a partir daquele momento? Que caminho iriam trilhar a partir daquele instante? Jorge hesitou mais uma vez, as mãos suadas quase escorregando do celular. O toque persistente parecia querer arrancar a verdade dele, uma verdade que ele estava tentando esconder até de si mesmo. Ele olhou para Maria, e a expressão dela estava uma mistura de fúria e medo. A pequena sala agora parecia um campo de batalha. Marcar o número ou não? A pergunta fazia sua cabeça girar. Se atendesse, o que ele diria? Que estava levando uma vida normal, afastado de negócios obscuros, e agora estava de volta à estaca zero. O pensamento o consumia. A campainha ainda ecoava, e a presença de Ricardo forçava a encarar a realidade de frente. Olha, eu não sei o que você quer, Ricardo, mas a única oportunidade que eu quero é aquela que me deixe em paz, respondeu Jorge, tentando encontrar coragem em sua voz trêmula. Ah, sim, a paz. Uma palavra bonita, Ricardo disse, com um tom que revelava deboche. Mas, Jorge, a paz não paga as contas, não é? O que você acha que as suas novas ambições irão custar? As palavras de Ricardo soaram como um veneno, e Jorge sentiu o estômago embrulhar. A determinação estava se esvaindo. Ele sempre desejou uma vida diferente, mas as sombras do passado estavam perto o suficiente para sussurrar tentativas de recrutá-lo de volta àquela realidade que temia. Maria se aproximou, o olhar ardendo de preocupação. Jorge, escute o que ele tem a dizer. Pode ser perigoso ignorar uma proposta agora. Maria, você não entende. Ele está aqui para me manipular, para me puxar de volta para um mundo que eu não quero mais. Não posso arriscar a sua segurança. Jorge explodiu, cada palavra carregando a força de sua vulnerabilidade. Segurança? E a sua? Ela retrucou, a voz mais elevada do que pretendia. Olha para nós. Você gostaria de nos manter assim? Em constante medo, com as sombras nos sufocando? Um silêncio pesado caiu entre eles, como uma cortina que escondia a verdade nua e crua. Jorge começou a sentir gotas de suor escorrendo pela sua testa. Ele sabia que não podia continuar fugindo. O telefone continuava tocando, e agora parecia um chamado do destino, uma linha entre dois mundos, o que ele sonhou e o que a realidade lhe ofereceu. Se você não atender, Jorge, a dúvida vai nos perseguir. Para sempre. Maria sempre teve um jeito de expor a verdade por trás das máscaras. Jorge pode sentir que ela tinha razão, mas o custo dessa verdade podia ser caro demais. Com um movimento hesitante, ele pegou o celular e atendeu, a voz de um desconhecido do outro lado revelando uma complexidade que ele não havia imaginado. Jorge, preciso que você saiba que tudo pode mudar. Eu sei sobre seu passado, e tenho informações que podem te ajudar a se livrar de tudo isso de uma vez por todas. As coisas não funcionam assim, Jorge disse, mas seu tom já não carregava tanta certeza. Ele olhou para Ricardo, que observava tudo com uma expressão de satisfação. Mas funcionam, Jorge. Se você não tomar essa decisão agora, as consequências serão muito piores do que você imagina, o homem do telefone afirmou, com tom sério. As palavras pareciam um gancho, uma armadilha bem montada. Jorge olhou para Maria, e o desespero no olhar dela o atingiu como uma onda. Ele sabia que a escolha não era apenas sua, era deles dois.
Se você não fizer isso, Jorge, vai perder a única chance que temos de começar de novo, Maria sussurrou, e de repente, tudo se cristalizou. Ele viu o futuro deles diante de seus olhos, mas o medo do passado segurava com força demais. Ricardo começou a se aproximar, um sorriso calculado no rosto. Então, Jorge, o que você decide? A pergunta reverberou pelo ambiente, como um eco angustiante. E antes que pudesse responder, o celular desligou abruptamente, algo dentro dele aguardando a reação para além do que estava a ponto de ocorrer. O que riscará esse fio de destino? Maria observava Jorge, seu batimento cardíaco ecoando como um tambor na sala tensa. O ar estava pesado, carregado de incertezas e promessas não ditas. Era o limiar entre liberdade e a prisão que ele mesmo criará. Ricardo, com seu sorriso maníaco, parecia um lobo à espreita. Você não precisa fazer isso, Jorge, Maria insistiu, buscando penetrar a camada de confusão que o envolvendo. Pense em nós, nas crianças. Cada palavra era um apelo, um grito silencioso de desespero. Deixe-me lidar com isso, Jorge murmurou, a voz trêmula. Ele estava entre a realidade de um passado que o perseguiu e a esperança por um futuro que lutava para moldar. Os olhos dele encontraram os de Maria, e, por uma fração de segundo, a emoção crua transpareceu. Era naqueles poucos instantes que o amor e a dor se entrelaçavam. Ricardo, percebendo a hesitação, deu um passo à frente. Olha, Jorge, você sabe que precisa de mim. Esse passado nunca vai deixá-lo em paz a menos que você faça um movimento inteligente. A frieza nas palavras do homem parecia mais ameaçadora do que qualquer arma. Você não vai mais me manipular, Jorge sentenciou, cravando os olhos em Ricardo, sua voz começando a ganhar firmeza. Maria sentiu o coração pulsar de esperança. Esse era o Jorge que ela conhecera. O homem decidido que não deixaria a escuridão do seu passado dominar o presente. Mas a sombra de Ricardo não era fácil de afastar. Você pensa que pode apenas deixar tudo para trás? Sabe que não é assim que o mundo funciona, certo? A ironia na voz dele transbordava. Eu vou fazer o que for preciso, Jorge disse, a determinação começando a moldar seu semblante. E não tem nada que você possa fazer para me trazer de volta. Maria sentia que finalmente estava vendo o homem por trás do medo. Era como se estivesse assistindo uma transformação, um renascimento. A insegurança ainda pairava no ambiente, mas havia uma faísca de coragem preenchendo os espaços vazios. A decisão é sua, Jorge. Minha vida e a de nossos filhos dependem dela, Maria falou, o olhar firme enquanto enfrentava Ricardo. Ela sabia que o futuro estaria nas mãos daquele a quem decidiu confiar. Ricardo resmungou, percebendo que estava perdendo a batalha verbal, mas ainda assim, estava decidido. Você realmente acha que está seguro? Este é apenas o começo, meu amigo. E se for o início de um novo capítulo? Não estou mais interessado no seu tipo de oportunidade, Jorge rebateu, olhando firme para o homem que há pouco tempo controlava. A sensação de libertação se espalhou por sua mente e coração. Você pode se arrepender, Ricardo insinuou, mas Jorge não recuou. Talvez, mas levará tempo até que você me veja voltar a essa vida, ele disse, um sorriso leve nos lábios. E, naquele momento, Jorge se sentiu mais leve, como se um peso estivesse sendo retirado de suas costas. Eu sei que o caminho não será fácil, Maria disse, sua voz suave, mas se estivermos juntos, podemos enfrentar qualquer tempestade. Então, de repente, o som de sirenes pertinho cortou o ar, invadindo a apatia com um brado de realidade. Maria viveu um colapso interno enquanto olhava para Jorge. O que está acontecendo? Os olhos de Jorge se alargaram, e ele rapidamente pegou o celular, sentindo a pressão aumentada. Não havia mais tempo. Ele precisava agir. Eu vou me entregar, disse Jorge, a determinação e o medo dançando em seu olhar. Preciso acabar com isso de uma vez por todas. Maria o segurou pelo braço, um ato de amor e proteção. Ninguém vai te deixar enfrentar isso sozinho, Jorge. Ricardo desviou a cabeça, claramente irritado. Você está tornando essa situação muito mais difícil do que deveria ser, Jorge. Não havia mais hesitação em Jorge. Ele virou-se para Ricardo e, com uma força renovada, disse, não sou mais seu peão. Isso chega ao fim agora. Maria sabia que as coisas estavam prestes a mudar. As sirenes estavam mais próximas, e a expectativa preenchia a sala. Um novo amanhã estava prestes a nascer, e a coragem de Jorge iluminava o escuro que havia se formado ao redor deles por tanto tempo. Os policiais saberão o que fazer a partir de agora, Jorge garantiu. Ricardo, percebendo que estava perdendo a partida, recuou um passo.
Você pode se arrepender disso, e eu vou agir por nós, Jorge interrompeu, o olhar determinado. É hora de retomar o controle. Maria sorriu, sentindo que finalmente havia esperança. A alegria começou a suplantar a ansiedade. E quando o escritório da polícia se torna sua nova realidade, Maria e Jorge, juntos, sabiam que qualquer caminho que trilharem será a escolha deles. Entre medos e incertezas, estavam apenas começando a escrever sua nova história. Por fim, entrelaçados em amor e determinação, eles estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam, cientes de que juntos poderiam desbravar qualquer tempestade. E você? Está preparado para se juntar a eles em suas novas aventuras? Então, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a trazer mais inspiração. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. E, por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir.